Você sabia que você aparecer mais ajuda o seu cliente a decidir comprar de você? E quando eu falo comprar, não é só comprar um produto que você vende, porque consumir o seu conteúdo, ele também está comprando, ele está pagando com o quê? O tempo. E o tempo é uma das coisas mais caras que existe hoje. Por quê? Porque o tempo ele é a atenção. Então, assim, quando eu falo da questão de você aparecer, eu digo você como empresa ou não, depende da forma. Às vezes você não é muito de aparecer, de ficar fazendo gracinha e nem precisa, tá certo? A internet é justamente, até quem faz gracinha faz de forma séria e intencional. Então, uma das coisas que você tem que entender é que justamente o jogo mudou. Né? E quando eu falo dessa questão de você aparecer mais, isso daí é ligado a alguma coisa que faz o cliente tomar a decisão de simplesmente comprar você, que é o que? Autoridade, tá certo? Quanto mais o cliente te vê e mais ele consome você, mais você se torna uma autoridade na vida dele. Por quê? Porque tem um estudo do Google que ele é muito interessante, que ele fala como o comportamento do cliente hoje mudou. Né? Por quê? Porque hoje, antigamente, o cliente ele pegava uma linha reta, né? Ou seja, ele recebia ali um gatilho, algo que mexia com ele, que chamava a atenção dele e logo ele iria ali pro fechamento, ele mesmo iria para compra, né? Hoje em dia a gente vê que é uma das nossas próprias estratégias de venda mesmo, que é o quê? Se eu chamei a atenção do meu cliente, eu quero vender para ele, eu não posso deixar que ele se distraia com outra coisa, ou seja, eu tenho que ir lá e levar ele diretamente pro checkout, sem ficar fazendo muita coisa. Né? Ou seja, depois que ele já está pagando ali, eu posso ir lá e oferecer um produto a mais. Olha, por tanto a mais você tem esse outro produto, são os order bumps. Né? Então, assim, o que eu quero falar principalmente para você hoje é justamente sobre isso, que o comportamento do cliente hoje mudou. Né? Porque o cliente hoje, e cada vez mais com essa questão da inteligência artificial, com tudo, ele está cada vez mais com informação. Então, cada vez mais ele vem procurando. Então, por exemplo, hoje ele recebe estímulos de todos os lados. E aí você tem que arrumar algo que é um gatilho para poder chamar a atenção dele. Só que se você fizer um bom gatilho, mas você não traçar junto com o cliente uma caminhada até a finalização, você tem grande chance de perder ele. E eu vou te falar por quê agora. O que acontece? Quando você dá o gatilho, o cliente sai daquele mundo, principalmente, de onde ele está recebendo todos esses estímulos. E ele vai para algo, na maioria das vezes, de exploração, se ele não tiver muita intimidade com você. Então, isso é muito importante, gerar intimidade com o cliente. Você acha que não, mas essa proximidade que você tem, às vezes, com a câmera, isso faz o cliente se sentir íntimo de você. Mas vamos lá, vamos colocar um cliente que não é tão íntimo. Ele estava lá, recebeu o seu gatilho, o que ele vai fazer? Ele vai para uma parte de exploração, que é o quê? Saber mais sobre o seu produto, ou saber mais do produto que você está oferecendo, se serve para ele, como que serve, em que se aplica, essas coisas. E aí depois ele vai para uma parte de avaliação, se aquilo é realmente para ele, né, e tudo mais. E depois disso ele vai ficar nesse loop aí, é quase formando o símbolo do infinito ali. Ele vai buscar mais informação e mais avaliação, mais informação e mais avaliação, até a decisão de compra. E aí eu te pergunto, aonde você está nesse ciclo todo? Você está no gatilho e na venda? Porque se você só estiver no gatilho e na venda, corre um grande risco de você perder esse cliente. E ter as pessoas que são muito mais bem preparadas que você, que estão nutrindo o seu cliente. Você chama a atenção do cliente, essa outra pessoa vai lá e nutre o seu cliente com informação. E aí o cliente não sabe, ele começa assim, aqui em cima ele não sabia que ele precisava. Você mostrou para ele, chamou a atenção dele. Aqui essa pessoa que nutriu o cliente, ele começa a entender que ele realmente precisa desse produto. Entende? Então, por isso que existe muito as vendas de último clique. Ou seja, tem pessoas que, como elas sabem nutrir bem o cliente, ela fica esperando você fazer um gatilho, ela vai lá e nutre o cliente e simplesmente vai lá e ajuda na avaliação do cliente e fecha um cliente que era para ser seu. Justamente porque você não está preparado para isso. Como se preparar? Eu vou te explicar.
Você simplesmente tem que começar a fazer o ciclo completo. Você tem que fazer os gatilhos para poder chamar a atenção do cliente. O que você tem feito para chamar a atenção do seu cliente? Tá certo? Depois do seu cliente ter sido chamado a atenção, você tem que ter informações, você tem que ter conteúdo para que seu cliente possa ser nutrido, possa ser mais informado sobre aquilo que ele está precisando, que ele sabe que ele precisa agora. E como se faz isso? Tem várias formas de você fazer. Uma das formas que é fazer um vídeo, assim como eu estou fazendo para você. Tem como você fazer artigos em blog falando todas as informações que você precisa e ajudando simplesmente o seu cliente a tomar a decisão de comprar de você e simplesmente acreditar naquilo que você faz, tá certo? Se você curtiu isso daí, comenta aqui embaixo, manda esse vídeo, fortalece o canal aí, curte e compartilha e é nóis!